Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Viva a Vida, no nosso novo formato Sempre Aprendiz. Nós temos aqui informações do Canil e da Baia da Polícia Militar, sobre ecoterapia com o Gilmar Camargo, sobre as especialidades da veterinária com o Dr. Fernando Marque. Vamos também ter dicas da Goldfinger sobre bem-estar com os nossos olhos, com o nosso corpo, com a nossa vida. E com o Jairo Alves, que é chefe de cozinha e que vai nos contar tudo sobre a arte de bem servir uma mesa, inclusive como ensinar as pessoas que trabalham para a gente, que servem as nossas visitas, né, o nosso dia a dia, e como formar um garçom, homem ou mulher. Olha que legal, é muita coisa. Vem comigo, vamos começar? No programa a gente estava falando sobre as lentes Transitions e aí nós vimos aqui que tem as cores cinza, marrom, cinza mais claro, o grafite verde. Tudo isso aqui é o que você pode então colocar na sua lente de grau e você acaba tendo dois óculos em um, óculos de sol e óculos de grau. Agora, eu sempre ouvi dizer, sempre ouvi falar da Varilux. Mas aí a Varilux é a mesma coisa que Transitions ou Transitions é um tratamento que pode existir na Varilux? Que coisa complexa, né? Não é diferente, gente? Como é que funciona? Não, é muito simples. Na verdade, é uma empresa só. Certo. É o Grupo Essilor. E o Grupo Essilor existe as marcas dentro desse grupo. Certo. Transitions são as lentes que escurecem, né? Como a gente tinha dito. E a linha Varilux são as linhas de multifocais, são as lentes multifocais. Tá. Existem várias lentes multifocais da Varilux. Então a gente tem preços mais em contas a lentes muito sofisticadas, por alguma necessidade do cliente que está procurando. Me fala uma, por exemplo. Nós temos uma Liberty, que é uma lente mais em conta, até uma linha 4, uma X. É uma Varilux X. Então é um modelo bem complexo, com uma medida que você tirou na máquina. A gente precisa saber o olho dominante, o ângulo. Mas é para, por exemplo, uma determinada situação de atividade que a pessoa exerce ou do organismo dela que exige? Na verdade, é em conjunto a situação. Tá. A pessoa se adapta com essas lentes. Então, o que acontece? Os benefícios são os corredores. Conforme a lente é mais básica, os corredores são mais estreitos. O que são corredores? Vamos dizer assim, aqui eu tenho uma lente. Uma lente. Então, o que acontece? A gente tem um corredor, que é onde o paciente, o cliente enxerga, e os cantos são as aberrações. Por isso que é obrigatório virar o rosto. Então, a situação de você só olhar, máquina a gente faz assim, para você descobrir qual o ângulo que faz o seu olho. Então, a gente precisa fazer esses cálculos e automaticamente as lentes mais sofisticadas, ela tem um corredor mais largo. Então, mais conforto. Entenderam, gente? Olha que legal. Então, esse corredor aqui do meio, onde está passando o meu dedo, ele nas lentes mais caras, mais sofisticadas, é um corredor mais largo assim. Correto. É isso mesmo? Para poder enxergar nas laterais com mais amplitude. Perfeito. É isso mesmo? É esse o entendimento? Então, você não precisa, às vezes, você não precisa virar tanta a cabeça, e você só com virar o olho, você já consegue visualizar o que você está procurando. O programa Viva a Vida de hoje vai conversar aqui com vocês e junto com o Dr. Olavo nós vamos conhecer a terapia laser. O que é essa máquina? Essa máquina faz no consultório odontológico. Olha que legal, a gente acha que laser é só no consultório estético do dermatologista, né? Ou, sei lá, alguma outra circunstância, mas dentro de um consultório odontológico, muito legal, hein? O dentista usa muito laser. Olavo, o que é? Por que o dentista usa o laser? Para que serve essa máquina aqui? A Conta pra priori gente. começou com clareamento.
né? O clareamento Foi estético. o que, exatamente, começamos com clareamento, laser e tal, você faz, está desligado aqui embaixo, olha lá. Esse clareamento, essa técnica dessa marca, da Kik Smiles, começou com o clareamento sem o gel, porque o gel é o que dá sensibilidade no clareamento. E eu não sabia disso, eu acho que vocês também não devem saber. O clareamento, a pessoa fica, nossa, eu fiz clareamento, tá doendo meu dente, tô sofrendo, né? Muito sensível. Exato. Então, quando você faz clareamento com essa máquina, não precisa daquele gel e aí não vai ter essa hipersensibilidade. Não, inclusive ela tem, aqui na ponta dela, você viu que ficou primeiro vermelho, depois Sim. veio, ele já trata a sensibilidade junto. Só com a luz, para não correr o risco de ter a sensibilidade. Muito bom. Esse e esse fazem a mesma coisa. Qual a diferença dos dois? Esse daqui ele trabalha afta, ATM, dores. É tudo medido em joules, que você vem aqui, ó. Aqui, ó. A pontinha está aqui. E essa caneta aqui? Essa aqui é outra. Ah. Essa aqui é outra. Deixa eu zerar aqui. Então, se a pessoa tem afta, se tem dor de ATM, para que mais serve? Candidíase, herpes simples, hipersensibilidade dentinária, implante, quando nós fazemos implante, você coloca o laser, ele ativa as células também. O laser é sensacional. Gente, oitava maravilha. Mucosite, nevralgia do trigêmeo, dor na ortodontia, movimento ortodôntico, parestesia, quando você tira o siso, fica dormente, você faz o laser, a periodontia, tem tudo, ó, pós-operatório. O paciente fez uma cirurgia, você vem e faz pós-operatório. Faz diferença mesmo? Porque a gente fala, mas é só uma luzinha, né? Essa luzinha faz bastante diferença. Poderosa. Muito poderosa. Muito bom. Poderosa. No próximo programa, nós vamos conversar sobre essa outra maquininha que a gente vai continuar falando sobre laser terapia. Oitava maravilha do mundo, gente. Eu estou amando conhecer tudo isso. Vem com a gente. Essa semana a gente vai conversar com o Dr. Fernando Marchi sobre justamente as terapias alternativas e a introdução de animais aí em asilos, creches, em até ambientes hospitalares para trazer bem-estar para todos nós humanos. Como é que funciona isso? Está mais comum isso do que a gente pensa ou não, Fernando? Sim, está mais comum do que pensamos. Hoje as terapias envolvendo animais, elas são parte das terapias alternativas para tratar diversas comorbidades nas pessoas. Desde problemas neurológicos, e aí nisso a gente pode citar o autismo, o benefício da relação do autista com um cãozinho ou com um gatinho, um animal a que ele se afeiçoa, e como isso muda a vida dessas crianças que passam por esse transtorno, um transtorno do complexo autista, como a gente gosta de dizer. Mas não só essas pessoas, a gente citou no outro episódio a solidão dos idosos, que a gente pode combater com o uso dos animais, o benefício para as crianças em adquirir uma responsabilidade até mesmo social pelo convívio com os animais, mas nós também temos aqueles pacientes da ortopedia e da neurologia que se beneficiam da ecoterapia, o caminhar do cavalo tem todo aquele jogo no quadril das crianças e que estimula de uma certa forma essa região pélvica dessas crianças e melhora de uma certa forma os quadros motores. Também podemos citar, nessa mesma linha de intenção, as visitas aos asilos e também aos orfanatos, que são pacientes que ficam ali sem um convívio familiar, muitas vezes, às vezes não recebem visitas, e a alegria que a gente pode proporcionar para tanto crianças quanto os nossos vovozinhos, que também não deixam de ser crianças, no final da vida a gente volta para essa fase inocente, e que... Mais carente também, mais carente, e como a gente consegue levar até eles um momento de alegria e que com certeza fica marcado nas suas recordações e nas memórias dessas pessoas, não tenho dúvida.
Fernando, você acha, então, pela sua experiência, que a pessoa que tem um cãozinho para lhe fazer companhia, a família que tem um cãozinho como membro, mais um membro da família, o jovem que tem esse cãozinho para adquirir responsabilidades, cãozinho, gatinho, né? Ou um cavalo que seja, né? Tem até porco dentro de casa. Esses dias eu vi num vídeo aí, a gente vê sempre esquilo, passarinho, né? Tudo isso acaba ajudando as pessoas a não ficarem doentes. De uma forma bem resumida, vou falar para vocês que eu acredito que parte da fórmula da felicidade incluem pelos, penas e outros traços animais em nós, né? Quando a gente vai nas casas das pessoas que conhecemos, né? Que tem pelo no sofá, você vê que são pessoas felizes, são pessoas de bem com a vida, né? E assim, eu acho que tem total relação e que esse convívio nos beneficia muito mais até do que a eles. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. No próximo programa, a gente vai fazer um apanhado aqui com o Dr. Fernando Mark sobre tudo aquilo que a gente vem conversando. Até lá! E aqui eu estou no canil da Polícia Militar com o Sargento Goulart e nós vamos agora tirar algumas dúvidas e curiosidades, né, sobre o canil da Polícia Militar, que todo mundo tem, aí eu pelo menos tinha um fascínio de conhecer. Sargento, como é que funciona o canil aqui? Quantos cães vocês têm? Que raça? Então, hoje nós contamos com 10 cães, né? O plantel nosso tem os cães da raça Bloodhound, que é um cão de busca de pessoas, e temos o pastor alemão e o pastor belga de Malinois. Qual a diferença entre eles? Porque esse primeiro que você falou parece um cachorro pequeno, não é, né? Na verdade ele é bem grande, né? Ele é um cão de localizar pessoas perdidas. Ele procura o odor, basicamente, né? A gente resumindo, ele procura o odor de cada pessoa que é inerente àquela pessoa, né? Ele é treinado ou é da raça dele isso? Ele já tem os pré-requisitos, né? Certo. Por exemplo, o pastor alemão ele tem cerca de 25 milhões de células olfativas. Nós, seres humanos, temos 5 milhões. Aproximadamente, né? Diferente, né? Então, o pastor alemão tem cerca de 220, 250 milhões de células olfativas. Que é o que ele utiliza para procurar o odor que a gente quer, né? O Bloodhound ele tem cerca de 500 milhões de células olfativas. É praticamente o dobro da quantidade, né, que ele precisa para localizar o odor que a gente quer que ele localize, né? Ele já é um cão de busca, né? Então Ele isso já facilita o treinamento. Já é da raça dele, já é né? próprio da raça. Quantos cães vocês têm aqui? Bloodhound só temos um. Certo. Né? Inclusive ele está aposentando em janeiro. Então né? tem que achar outro. Então as pessoas que queiram ficar com um cão desse, né? Se gostarem dele, pode então. ligar pra gente aqui que a gente anota. Muito bom. Como é que faz? Quando os cães eles vão ficando velhinhos, eles se aposentam e aí eles são doados para a população, mas tem que passar por alguns requisitos, é isso? Sim, né? Nós temos um regulamento aqui. O cão ele pode chegar com 45, 50 dias de vida, né? Assim que desmama, a gente já pode adquirir esse cão. Ele vai passar por um período de quarentena. Esse período é para evitar que ele contamine ou que ele pegue alguma doença, né, dos cães. Aí depois da vacinação começa um treinamento, nós mesmos que fazemos o treinamento, né? Os policiais aqui do canil, eles têm um curso que faz aqui no 5º de Choque em São Paulo de adestrador. E aí depois desse treinamento começa a trabalhar, propriamente dito, na rua, né, nas operações. E quando completa 8 anos de vida, ele aposenta. Aí o policial que mais tempo ficou com ele tem a prioridade de levar, né?
Se ele não quiser, de repente ele mora no apartamento, nós vamos conhecer o Mike lá, a gente vai ver que o Mike não tem como cuidar dele no apartamento. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, aí um outro policial aqui do Canil, um outro policial da polícia e assim sucessivamente, né? A gente pode abrir até para o público externo, sim, a doação. Já teve vários casos aqui que o público externo é uma pessoa civil, nós fazemos uma visita, vemos se a pessoa tem condições, né, financeiras, né, se o local é fechado, porque é um cão treinado, né? Então, para não acontecer algum acidente. E aí, atendendo todos os requisitos, a gente libera para doação. Muito bom. Por enquanto, obrigada. De nada. Continua com a gente. Olá, nós estamos aqui nessa nova versão do programa Viva a Vida com Virgínia Machado, aqui em 2022, nesse rumo certo que é sempre aprendiz. E como nós somos sempre aprendizes, hoje nós vamos conversar e vamos aprender sobre como servir uma mesa. Você vai aprender para multiplicar essas informações e esse conhecimento para todos aqueles que precisam, principalmente se você souber de alguém que queira e que precise trabalhar como garçom ou para receber alguém na sua casa ou para os seus próprios funcionários. Então, o Jairo Alves está aqui conosco. Venha cá, Jairo. Nós já tivemos no último programa aqui a nossa entrada, né? O chefe Murilo Alof, ele já nos explicou como que faz tudo. E agora o Jairo vai nos esclarecer como que o garçom deve retirar essa louça e os pratos não utilizados, aqueles já utilizados. Jairo, explica para a gente, por favor. Agora nós vamos estar explicando, pessoal. Você vê que aqui tem 2 pessoas já comendo e nós temos uma entrada. E nós vamos pedir para o nosso colega, faz favor, né? Você vê, o próprio profissional garçom, entendeu? Ele é que vai retirar os pratos para vir o prato principal. Então a gente fala, o prato principal, a gente fala uma suíte, entendeu? Então nós vamos começar, entendeu? Retirar, para as pessoas saberem. Sempre tira pelo lado direito da pessoa, tá? Bebida se serve pelo lado direito, doutora. Comida se serve pelo lado esquerdo. Tá? Tem muitas pessoas que têm um procedimento que serve de qualquer lado, mas falta de conhecimento. Então, ele vai tirar lá agora, faz favor. Vai tirar o prato, tá? Pelo lado direito. Olha o procedimento do garçom, com a mão para trás. Isso é a etiqueta do próprio profissional. Entendeu? Ele vai tirar. E outra coisa, para tirar o prato, ele tem que sempre pedir licença para a pessoa. Tá? Você pode tirar o prato, que não pode chegar e vai tirando o prato. Entendeu? Então, você vê o procedimento do próprio profissional, e você vê, é uma elegância do garçom, doutora, ele chegar numa pessoa, retirar o prato, entendeu? Vai ser assim, aconchegante, porque a pessoa vai se sentir, entendeu? Assim, um rei e uma rainha na mesa. É isso que é importante a pessoa ver. Agora ele vai trazer o prato para montar. Como nós temos outros talheres aqui, ele vai tirar outros talheres da mesa. Pode tirar, fazendo um favor, tá? Aí você vê, aqui nós temos aqui, do lado de direito ele vai tirar. Aí ele vai vir pelo lado esquerdo para tirar. Nunca você deve levantar o braço para ir para o lado esquerdo. Tem que ir assim. Se está do lado direito, vai tirar do lado direito. Se está do lado esquerdo, vai tirar do lado esquerdo. Então você tira o outro lado, fazendo um favor. Tá? Que ele não pode avançar. Então ele vai ter que estar sempre fazendo esse procedimento. Muita gente vai falar assim, é bobeira fazer isso aí. Não é bobeira, não, doutora. Isso é a etiqueta do profissional. Agora ele vai montar, agora, você traz o prato fazendo favor, tá? Ele vai montar agora o procedimento. E muita gente esquece, doutora, de que lado vai a faca, que lado vai o garfo. Entendeu? Agora, a montagem é isso aqui, mas o correto de você comer, entendeu? Aí você vê como que ele entrou? Pelo lado direito. Olha lá, ele vai lá pelo lado direito. Esse agora é o procedimento. Agora ele vai trazer os talheres
entendeu? Você vê que os talheres, a pessoa não pode colocar na mão, sempre tem que trazer no prato, entendeu? Conduzir a montagem. Quando não tem ninguém, tudo bem, entendeu? Você pode começar de lá para cá. Ele vai pôr faca pelo lado direito, o corte sempre para o lado de fora, tá? Ele vai acompanhando o layout. Então, aí você vê, ó, ele montou agora o lado esquerdo, o garfo, agora ele pega com a mão direita a faca, ele vai pelo lado esquerdo da pessoa com o garfo que ele vai montar, entendeu? Talvez a pessoa que vai estar assistindo esse programa da senhora vai falar, para quê? Não é frescura, isso é etiqueta que ele aprende na escola. Entendeu? Você vê, agora está a montagem. Agora nós vamos estar fazendo agora a apresentação do vinho. Como vocês pediram um vinho, nós vamos estar fazendo a apresentação do vinho, como abrir o vinho e como servir o vinho. Traga o vinho, fazendo favor, tá? Traga o guardanapo, traga o saca-rolha, entendeu? Põe aqui, fazendo favor. Aqui nós temos um vinho que vai fazer a harmonização com o prato que eles escolheram. Tá? Aqui, ó, nós temos um vinho, entendeu? Um vinho Merlot, tá? Que é um vinho chileno, é um vinho seco, um vinho tinto, entendeu? Que muita gente talvez fale assim, mas qual tipo de vinho que combina com a comida? Se a senhora for comer peixe, sempre é um vinho branco, mas nada impede da senhora chegar, querer beber um peixe, você vai tomar um vinho tinto. Exatamente. Agora, correto de tomar, doutora, é o vinho tinto, você vai dar um choque térmico. Mas o certo é você tomar ele ambiente. Entendeu? Se for um vinho branco, como nós estamos num país tropical, nós temos que ter uma temperatura mais ou menos 6 graus. Entendeu? Então, o que nós vamos fazer agora? Ele vai, vou explicar para ele vai pelo lado direito, tá? Ele vai apresentar o vinho para vocês, entendeu? Que é o vinho que vocês pediram. Antes de abrir, nós temos que fazer uma apresentação do vinho. Então, ele vai chegar, vai apresentar para ela primeiro, desse jeito mesmo, pode ir lá, entendeu? E ele vai apresentar o vinho dessa forma, entendeu? Aí, vai apresentar para ela aqui, tá? Agora, não precisa apresentar para todo mundo. O vinho só apresenta para a pessoa que pediu o vinho. Tá? Exatamente. Exatamente. E agora ele apresentou. Você vai pôr o vinho aqui. Nós vamos abrir o vinho, tá? Aqui, ó. Nós vamos fazer. Você sabe que o vinho existe a saia. Entendeu? A boa fala, mas saia do vinho? Então você vai pegar o guardanapo, tá? Você vai fazer isso aqui, vai dobrar ela. Você vai fazer isso aqui, ó. Olha como você vê como que o vinho fica. Olha que entendeu? charme! Vai ficar assim, a saia do vinho, tá? Aí o que nós vamos fazer agora, entendeu? Vamos tirar, vamos deixar aqui, um saca-rolha de boa qualidade, tá? Aqui você vai fazer isso aqui, olha, entendeu? Vai cortar aqui. A saia do vinho você faz antes de apresentar o vinho para a pessoa? Não, é depois que apresenta o vinho, quando vai abrir o vinho. Ah, tá. Aí você vai tirar isso aqui, ó. Certo. Tirou essa tampinha. Por que nós colocamos esse pires? Nós vamos colocar aqui. Aí o que nós vamos fazer agora? Ó, nós vamos fazer isso aqui agora, tá? Esse saca-rolho aqui, ele tem 2 estágios. Tem o primeiro, aqui ó, aqui, e tem o segundo. Então nós vamos pegar o primeiro, tá? Aqui ó. Ali. Ó. Ó, você vai fazer isso aqui. Vai pegar isso aqui. Vai colocar no pires. Ele, do lado direito, vai apresentar para ela sentir o aroma do vinho. Ela está na rolha. É verdade. Entendeu? Tá aqui. Bem Merlot mesmo. Então, aí nós vamos fazer agora o seguinte. Ele vai servir, tá? Vou pedir para o nosso colega. Ele vai servir, você vê. O vinho está aqui.
Para quê? Ele aqui vai servir, vai colocar, fala, por que do vinho? Um dedo só na taça dela. Aqui nós temos duas taças, pessoal. Isso aqui é uma taça para água. Isso aqui é uma taça para vinho tinto. Só como aqui é tinto, então vai ser servido tinto. Então você vai do lado direito, você vai só colocar um pouquinho para ela, você vai pôr para ela sentir o aroma do vinho. Muito bem. Aí tá bom? Muito obrigada, Tata. Agora pode servir para ela. Então serve sempre para a outra pessoa primeiro. Isso. Agora para ela. Agora, efetivamente, o vinho vai ser servido. Antes ele foi só apresentado, né? Muito bem. Aqui, ó. Desse jeito aqui assim. Agora tem um porém, pessoal. O bom profissional é aquele, doutora, que o cliente não pede para servir. O garçom tem que estar atento, Ah, isso que eu ia falar. tá? Ele tem que estar, conhece pelo olhar. Ele olhou, sempre está ali. Bom dia, boa tarde, entendeu? Tem um porém. Como nós temos aqui duas pessoas, aí nós temos que o próprio profissional tem que saber quem eu vou servir primeiro. Não vai chegar e vai perguntar qual a idade da senhora. Não. Aí você vai ver mais ou menos a barriga que você vai servir. E a etiqueta, ela continua assim. Mesmo que você tem uma senhora de idade e uma criança. Vai servir primeiro. Primeiro a senhora de idade, depois a criança. Depois é uma sequência. Mas eu parei nos 22. Como é que faz? Então, você vê, isso aqui é só um básico, só para a pessoa profissional. Sim. E você, o que você achou? Eu achei muito interessante o conhecimento, né? E como eu sempre digo, conhecimento nunca é demais. Não ocupa espaço, Isso. Eu até trabalho com um autista que, inicialmente, ele tinha muito medo de qualquer tipo de animal. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos conversando sobre a importância da comunicação efetiva, sobre as regras de apresentação, os cuidados que se deve tomar ao bem desenvolver uma boa conversação e as técnicas para desenvolver uma conversa de sucesso. Hoje vamos saber como conversar em grupo e como aprender a observar gestos, tom de voz, expressões faciais e corporais das pessoas durante essa conversa. Estando em grupo, dirija-se a todos e dê espaço para que outros também desenvolvam suas ideias. É muito desagradável quem fala sem parar, principalmente estando em grupo. Não monopolize a conversa e peça sempre a opinião dos outros. Nunca interrompa quem está falando ou desenvolvendo um assunto, mesmo que você queira apenas pedir licença ou desculpas. Espere que as pessoas acabem de expor as suas ideias para depois você interrompê-la. As conversas apropriadas para se desenvolver em grupo são sempre aquelas que interessam a todos. Evite falar de problemas pessoais. É sempre uma boa dica não discutir determinados assuntos como religião e política ou assuntos polêmicos demais. Também não discuta assuntos sobre ética e moral. É desaconselhável que você faça isso e se mantenha neutro, por favor. Estando em grupo, participe da conversa, dê a sua opinião, porque senão vai parecer que você está desinteressado. E preste atenção no que o grupo está conversando. Existem muitos assuntos que você pode falar. Relacionamentos, celebridades, países, viagens, música, livros, trabalho, jogos, governo, economia, animais, infância, desenho, comédia, moda, arte, signos e muitos outros. É importante que você saiba bastante sobre cada assunto que deseja desenvolver. Para isso, tente destrinchar o assunto em pelo menos 3 perguntas a serem respondidas. Por exemplo, em filmes.
Identifique o gênero que você mais gosta. Depois, você verifica qual dos filmes em cada gênero você mais gosta. Outro exemplo, viagens. Quais os lugares para os quais você já viajou? O que você mais gostou de cada lugar que conheceu? Quais as viagens que ainda deseja fazer? Você pode destrinchar em outra pergunta subsequente sobre o mesmo assunto. Por exemplo, qual lugar dessa viagem que você fez que você mais gostou? Em qual lugar você mais se identificou? Quais as outras viagens que você gostaria de fazer? Quais os outros lugares e assuntos que você pode desenvolver a partir dessa viagem? Um assunto para você conversar a noite inteira. Por isso é muito importante você identificar no seu parceiro de conversa qual a melhor forma de comunicação. Você também deve ficar atento às expressões fisionômicas, os gestos e os olhares durante uma boa conversa em grupo ou com apenas uma pessoa. Vale para ambos os casos. O corpo, através dos gestos, e o rosto, através das mímicas faciais voluntárias e involuntárias, reafirmam ou negam as nossas ideias, pensamentos, a nossa comunicação. A fala, o tom e o timbre de voz são recursos importantes, não apenas para traduzir o que é dito, mas também revelam mensagens importantes através das palavras. Revelam o estado emocional e intelectual de quem está falando. As palavras meramente escritas, que chegam por aplicativos de mensagens, podem ser mal interpretadas. Você pode entender até o significado das palavras, mas não sabe se a pessoa estava falando aquilo de forma doce ou sarcástica, por exemplo. As palavras faladas são apenas um dos processos da comunicação. A expressão gestual ou facial são capazes de mudar todo o sentido e o rumo de uma conversa. Por exemplo, quando chama alguém de gordo, pode ser um insulto ou pode ser um fator de intimidade. Depende. Com um sorriso no rosto e puxando para um abraço, pode ser um fator de intimidade. Vem aqui, seu gordo, que saudade! Agora, se for falado de forma seca e com a expressão fechada, pode muito bem ser um insulto. Durante uma conversa, a projeção do queixo, sacudir os ombros, cruzar os braços, sacudir os cabelos, coçar a cabeça, fazer careta e outras expressões faciais e corporais podem ser, por si só, muito mais importantes do que a palavra dita. São recursos para a percepção emocional. Quando várias pessoas se reúnem, umas falando com as outras, outras falando com as umas, uma fala pouco, a outra fala nada, a outra fala muito, veja bem, as pessoas dizem muito através da fisionomia e pela linguagem corporal. O olhar também é muito importante em uma conversação. Os olhos são o espelho da alma, né? Já diziam nossos avós. As pessoas gostam de ser olhadas enquanto conversam. O magnetismo pessoal tem o seu desenvolvimento através do olhar. Olhe nos olhos enquanto você conversa. Você irá transmitir a ideia de segurança e honestidade. Porém, há pessoas que não conseguem olhar nos olhos. Elas podem, então, ser interpretadas como tímidas, inseguras ou até mesmo interpretadas como falsas e o que elas estão falando como mentira. Por isso, procure sempre olhar nos olhos da pessoa enquanto você está conversando, mas não fixe o olhar. Não olhe o tempo todo, desvie o olhar vez ou outra. Isso para evitar que a pessoa se sinta constrangida. Olhar nos olhos deve ser natural, nunca insistente. Não fixe o olhar em um ponto determinado do ambiente ou fique olhando sobre a cabeça das pessoas, porque isso pode demonstrar falta de interesse na conversa. Fixar o olho no corpo ou nas vestes de uma pessoa também não é educado. Como também não é educado olhar uma pessoa de cima a baixo. No próximo programa, nós vamos falar sobre as chamadas soft skills, que nada mais são do que um termo utilizado para descrever habilidades nas pessoas em interrelacionar-se. Obrigada pela sua companhia. Até lá! Então, eu estou aqui com o Gilmar Camargo, nós já falamos nos programas anteriores
como a ecoterapia é importante para o bom desenvolvimento aí de uma criança, principalmente se ela for especial. E eu estou aqui com a psicóloga Mara e com o Gilmar Camargo, que é o dono desse ninho, né, de aconchego aqui dessas crianças, dos pais, dos profissionais. E eu queria saber, Mara, com relação às crianças especiais, como é que é esse desenvolvimento, como é que é o procedimento desse projeto da ecoterapia na vida deles? Bom, primeiro a gente tem que ter bem claro qual que é o diagnóstico da criança, Certo. qual a necessidade que ela tem. No caso do autista, como ele, popularmente falando, vive no próprio mundo, então o contato com os animais é uma coisa essencial para ele poder desenvolver um pouco dessa sociabilidade dele. Eu até trabalho com um autista que, inicialmente, ele tinha muito medo de qualquer tipo de animal. Cachorro, gato, cavalo, não podia chegar perto. Então, no começo, qual era a minha principal tarefa com ele? A aproximação com o animal. Então, eu começava com um cavalo de brinquedo, depois eu fui para um cavalo de pelúcia, aos pouquinhos aproximando da ideia de chegar perto de um cavalo. Inicialmente, quando a gente trouxe a égua para ele, ele já ficava assim, se agarrava na gente, ficava totalmente longe. Estava assustado Não também, colocava né? nem a mão, nada. Aí, depois de mais ou menos uns 4, 5 meses de trabalho com ele, agora ele já está deitando em cima da égua. Olha que lindo, A gente tem que segurar gente. o menino para ele não ficar de qualquer jeito, tão à vontade em cima do animal. E o animal responde com carinho. Com carinho. O animal ele sabe identificar quem está em cima dele e como que ele pode reagir. E, por exemplo, vocês trabalham de forma multidisciplinar. Sim. É necessário um fisioterapeuta também? Sim, na prática, na pista ou no redondel, é essencial que o fisioterapeuta esteja junto. Porque se a criança tem uma necessidade, por exemplo, muscular, além da psicológica, o fisioterapeuta tem que estar junto para a questão da postura, que tem que ter uma postura adequada para ficar no cavalo. Às vezes faz movimentos em cima da sela, um movimento de rotação, por exemplo. A criança senta de frente para a cabeça, ela senta de lado, ela senta de costas, vai fazendo tipo um círculo em cima da sela ou da manta para poder ter o equilíbrio. Muito bom. Então, você recomenda para todo tipo de criança, Com certeza. especial ou não, esse contato com o cavalo, com o cachorro, Sim. com os animais de uma forma geral, Criança, é muito adulto, construtiva. idoso, até para pessoas extremamente tímidas. É muito importante esse contato, Gente. porque um tímido não conversa com ninguém. Às vezes ele quer conversar, mas ele tem medo do que outra pessoa vai dizer. Sim. O animal, como ele não fala, eles ficam muito mais à vontade. Muito bom. No próximo programa, nós vamos conversar um pouquinho sobre os cuidados que a gente tem que ter com os animais. Até lá! Eu quero agradecer ao Dr. Pedro Machado, que trabalha com dermatologia cosmiátrica, responsável pelos procedimentos invasivos aqui que a gente faz em termos de estética. O programa Afine-se, um beijo para a Diomara Correia, até quem quiser. Olha, emagreci 6 quilos em 2 meses, então o negócio é bom mesmo. Tem nutricionista, tem preparador físico, tem psicólogo, tem tudo num grupo e você tem que ficar prestando contas do que você come, do que você não come. Tem toda vamos dizer assim, uma mudança de mentalidade em busca da saúde. Então, quem quiser conhecer é Correia Diomara lá no Instagram. A Casa Comfort, um beijo para a Mônica Coutinho, que é uma casa de saúde e bem-estar. Dr. Olavo Costa, cirurgião dentista, responsável aqui pelo nosso sorriso. A Goldfinger, um beijo para o Lucas Finger, e responsável aqui pelos nossos óculos, né, de grau. Krav Maga Bushido, um beijo grande para o mestre Inácio e a sua esposa, Carol, porque eles são ótimos. Eu estou aprendendo defesa pessoal, estou me movimentando, estou assim, chacoalhando o corpo e está muito interessante porque a gente sempre aprende uma coisa nova em termos de defesa pessoal. Muito bom para todas as mulheres, hein?